Quem tem doença de Crohn pode engravidar? Recentemente eu tive um caso de uma paciente que mandou uma mensagem aqui para o consultório dizendo que ela descobriu que estava grávida e estava um pouco apreensiva porque ela tinha recém saído da consulta com o obstetra e o médico mandou ela tirar todas as medicações da doença de Crohn. Ela era uma paciente de 32 anos que teve 3 internações no ano anterior por causa da doença. Chegou-se até numa delas se discutir fortemente a possibilidade de cirurgia para ela. Então ela tinha uma doença de Crohn muito grave, foram trocadas as medicações e ela ficou muito bem. E a preocupação dela era óbvia, né? Será que se eu tirar as medicações eu não vou voltar a ter a doença? Chamei aí imediatamente para o meu consultório para a gente ter uma conversa franca entre eu, ela e o marido e esclarecer a situação. Bom, na verdade é o seguinte, a regra principal da doença de Crohn é: se você está entrando numa gestação e se você está bem da doença, a tendência é você ter uma gestação muito tranquila. Se você está em crise, você deve resolver essa tua crise, porque senão pode haver alguns problemas. A gestação pode, por exemplo, ser mais curta, ter um parto prematuro ou de repente a criança nascer com baixo peso. Então existem sim algumas coisas que podem acontecer decorrentes da doença de Crohn. Então, primeira regra é essa: tenha a doença sob controle. Nesse caso, em particular da paciente, eu orientei ela a não tirar a medicação. Claro, fiz uma carta para o obstetra, expliquei, me coloquei à disposição para a gente discutir esse caso. Existem sim alguns remédios que devem ser retirados imediatamente quando o paciente descobre a gestação. Por exemplo, ciprofloxacin, o metotrexate, são medicações que devem ser evitadas a todo custo durante a gestação. Felizmente, são medicações que não são imprescindíveis, a gente consegue usar outras medicações até com um efeito melhor do que elas. Então não se tem uma grande perda nessa situação. Com relação às medicações chamadas biológicas, né? Então infliximab, certolizumab, adalimumab e todos esses mabs aí. Existem algumas medicações que elas são mais específicas durante a gestação. Então, se você está durante a gestação e começa a apresentar uma crise e o seu gastroenterologista, seu proctologista acha que você deva iniciar o uso dos biológicos, ele com certeza vai escolher uma medicação que é mais específica para o uso na gestação. Existem algumas medicações, por exemplo, o certolizumab, que é uma medicação que ela é mais específica durante a gestação. Agora, se você já usa um biológico, não seja esse, usa um outro biológico, você pode manter o uso dele durante a gestação. Existe o infliximab, por exemplo, que é uma medicação que as pessoas fazem geralmente a cada 2 meses. No caso do infliximab, o gastroenterologista vai fazer um cálculo ali com você para ver quando você vai fazer essas infusões e próximo do parto ele vai adiantar um pouquinho. Ele vai fazer geralmente com 32 semanas a última infusão antes de você ter a sua gestação, o nascimento do seu filho. Hoje em dia, com os tratamentos que temos, a gente consegue atingir uma excelente qualidade de vida. E isso inclui, claro, planos familiares. Então, a resposta é sim. Então, em linhas gerais, é isso. Você deve manter as medicações, você deve manter a doença sob controle. Se ela não estiver sob controle, podem ser feitas alterações durante a tua gestação para que você tenha uma gestação segura aí, tranquila, que seu filho nasce bem e você fique bem da sua doença também.